paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Saulo, sou do grupo de oração Jovens Sarados e hoje nós vamos falar sobre o Papa São Martinho I. São Martinho I nasceu em Todi, na Itália, em 21 de junho de 590. Mas para falar um pouco sobre ele, sobre a grandeza do papado dele, nós precisamos antes contextualizar. Estava a igreja num período muito conturbado, cheio de heresias que falavam sobre a existência de Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo. Então, nessa época, teve um patriarca na cidade de Constantinopla, chamado Nestório, e esse patriarca, ele defendeu o que se chamou depois de nestorianismo. O nestorianismo aceitava apenas uma natureza em Jesus Cristo, que era a natureza humana. E ele negava que Jesus Cristo fosse Deus. Então, o que isso levou? Isso levou a inúmeros problemas, porque o sacrifício de Cristo não é, então, um sacrifício do próprio Filho de Deus. Não é um sacrifício do próprio Deus morrendo por nós, mas sim de uma pessoa totalmente humana. E também Nossa Senhora não era, então, a mãe de Deus, mas apenas a mãe da parte humana de Jesus Cristo. Nós vemos essa heresia por aí nos dias atuais também, né? De pessoas que não acreditam que Nossa Senhora seja a mãe de Deus, mas apenas da parte humana de Jesus. Isso é uma heresia muito grave. Então, no Concílio de Éfeso, em 431, Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus, justamente como resposta a essa heresia, né? Então essa heresia foi condenada nesse Concílio de Éfeso em 431. 20 anos depois, a heresia tinha passado para o inverso. Então as pessoas já não mais acreditavam que Jesus Cristo era apenas homem e não Deus, mas tinha também um grupo que acreditava que Jesus Cristo fosse apenas Deus e não homem. Esse problema foi respondido no Concílio de Calcedônia, em 451. E aí o Papa Leão I, que convocou esse concílio, escreveu dessa forma: há em Jesus duas naturezas, a divina e a humana, subsistindo na única pessoa divina do Verbo encarnado. Não se confundem. Essas duas naturezas, humana e divina, não se confundem. São distintas, mas não separadas. São unidas numa pessoa única, que é Jesus Cristo. Isso não ficou resolvido assim ainda. 160 anos depois, o patriarca de Constantinopla, um outro patriarca, Sérgio I, querendo reverter essa situação, proclamou que em Jesus Cristo, embora havendo duas naturezas, só havia uma vontade, que era a divina. Isso continuou o problema. A vontade, dentro do que se chama de filosofia e teologia, ela não é uma vontade de fazer alguma coisa, né? Ela é a força de vontade. É algo que nos leva a praticar atos ou deixar de praticá-los, né? Então, por exemplo, quando eu estou com fome, eu tenho vontade de comer, mas não é uma vontade apenas do meu desejo, mas sim uma vontade que me leva a ir buscar comida, a ir atrás da comida, né? A preparar a comida, a fazer aquele alimento, né? E não apenas mastigar aquilo tudo sem estar preparado nem nada, né? Isso é a força de vontade que nos move. Então, por causa disso, surgiu um santo chamado São Máximo Confessor. Ele é chamado confessor não porque ele era padre e confessava, mas porque ele confessava com sua boca a fé que vinha desde a era apostólica. Então, São Máximo Confessor, com grande sabedoria, ele argumentava contra essas heresias, né? E um de seus argumentos foi este: a vontade pertence à natureza. Então, se em Cristo há duas naturezas, há também duas vontades. A escolha, aí sim, pertence à pessoa. E Jesus Cristo é uma só pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Ele é Deus. É por isso que Jesus, mesmo tendo duas vontades, uma humana e uma perfeita, que é a divina,
sempre fazia coisas perfeitas, porque com sua escolha, que é da sua pessoa divina, ele escolhia sempre as coisas melhores, as coisas perfeitas, as coisas de Deus. O patriarca Constante II era o patriarca de Constantinopla na época. Ele não ficou de nenhuma forma satisfeito nem com São Máximo Confessor e nem com o Papa São Martinho I, que convocou o Concílio de Latrão em 649 e declarou que esses problemas, né, o monofisismo e o monotelismo, eram condenados pela Igreja Católica. E por causa de não ficar satisfeito com esses dois, o Papa Constante II mandou prender o Papa e o São Máximo Confessor e levou-os para regiões. São Máximo foi levado para a Geórgia e São Martinho I foi levado para a Crimeia, hoje na atual Ucrânia. E lá essas pessoas, o Papa e São Máximo Confessor, sofreram torturas até a morte. Esse problema só foi ser solucionado muito depois, quando no ano de 681, o Papa Agatão convocou o Concílio de Constantinopla em 681. E nesse concílio, esse Papa enviou uma carta aos bispos que participavam desse concílio, o qual, depois de ser lida essa carta, esses bispos professaram que São Pedro falou pela boca do Papa Agatão. Nessa carta, o Papa Agatão, ele defendeu a existência das duas naturezas em Jesus Cristo. E um dos argumentos foi baseado na própria Sagrada Escritura, que dizem no Evangelho de São João, em 6:38, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, em Cristo há duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. Que nós aprendamos com São Martinho I, também com São Máximo Confessor, a necessidade de confessar a nossa fé, mesmo que isso leve a perseguições, que nos leve ao final à morte, mesmo que isso nos faça sofrer torturas, sejam elas físicas ou psicológicas, e também que nós lembremos hoje das terras visitadas por esse santo, São Martinho I, que foi exilado na Crimeia, na atual Ucrânia, e que lá sofreu torturas até a sua morte. Que nosso Senhor hoje possa visitar aquela terra, como ele também visitou na época de São Martinho I, Papa, para que aquelas pessoas também recebam de Deus a fortaleza e consigam lutar até o fim, perseverar também em sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.